Pagamentos deste mês de setembro para os beneficiários do Bolsa Família. Alguns pontos para tirar dúvida. Primeiro, antecipação. Estamos aguardando o ministro Ayrton Dias confirmar a antecipação dos pagamentos nesse mês de setembro. Quem teve antecipação nas cidades onde enfrentaram ou estão ainda enfrentando calamidade pública, cidades de Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Sul, há uma possibilidade a qualquer momento o governo confirmar essa antecipação. Se for confirmado, caso haja essa prorrogação, então quem tem o NIS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, todos irão receber junto com o NIS 1, ou seja, dia 18 de setembro, uma segunda-feira. Nesse caso, o pagamento quando cai na segunda antecipa para o sábado, dia 16. Então, ficar atento, você que mora aí nessas cidades de Alagoas, Rio Grande do Sul e também Pernambuco, né? Cidades onde houve antecipação no mês de agosto, poderemos sim ter antecipação nesse mês de setembro. Outra coisa, consulta. Tem muita gente já fazendo as consultas e querendo saber, Alex, como é que eu faço para ter aí, para saber essa consulta? Gente, o site, para você fazer a consulta dos pagamentos, para você tirar dúvidas, é esse daqui, ó. Olha no teu celular, no teu notebook. Vou deixar esse site aqui embaixo. Esse aqui é o site. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família Combate à Fome. Este canal é exclusivo para atendimento via web chat com o Ministério do Desenvolvimento Social, ou seja, o Ministério do Bolsa Família. Nosso horário de atendimento é de segunda a sexta, das 7 da manhã às 19 horas. Dessa forma, colocamos-nos à disposição para prestar esclarecimentos e orientações acerca de outros assuntos por meio dos nossos canais de contato. Por meio do nosso formulário eletrônico, clique aqui para registrar sua demanda. Telefone 121 de uma linha fixa, de segunda a sexta, das 7 da manhã às 7 da noite, durante os finais de semana do calendário de pagamento do programa Bolsa Família, das 10 da manhã às 4 da tarde. Então, vou deixar o site aqui, tá? Então, você tem todos esses informes, todas essas dúvidas você poderá tirar através desse site. Aqui, ó. Aqui você coloca seu nome, teu nome é João da Silva, é um nome fictício, você coloca seu nome, coloca o seu e-mail, o seu telefone de contato e inicia o processo. E aí fica nesse site para você ter todas essas informações, ok? Então, essa é a questão do site, a questão das informações. Outra coisa, só lembrar, o governo de fato vai fazer as visitas. Na verdade, já iniciou essas visitas em agosto. O governo já confirmou que 3 milhões de pessoas poderão ser cortadas. Primeiro, haverá aí uma convocação. O governo está enviando mensagens e autorizou as visitas. Os 12 mil agentes que foram contratados pelo governo federal já estão fazendo essas visitas. Muita gente já está recebendo visitas, inclusive teve algumas inscritas que me passaram a seguinte informação. Alex, chegaram aqui, perguntaram o meu nome, documentos, nome dos filhos, se tem companheiros, se tem renda, enfim. Pegaram meus documentos, fizeram lá, escanearam os documentos e eu fiquei com medo se eu posso ter esse pagamento benefício do Bolsa Família bloqueado ou cortado. Não, se você segue as regras, segue normalmente recebendo, tá? O governo está fazendo essas visitas porque tem alguns suspeitos de irregularidades, mas se a pessoa, o fiscal, chegou na sua casa, pegou os dados e está tudo certinho, então será menos um problema, tá? Ou seja, você vai continuar. Agora, se for detectado irregularidades de fato, aí o governo vai cortar, ok? Outra coisa, nesse mês de setembro, tem muita gente aí que o governo vem falando, Alex, será que... Eu já vi vários inscritos dizendo isso. Alex, será que o governo vai, de fato, aumentar o Bolsa Família no próximo ano? Gente, infelizmente, essa questão do aumento, tudo indica que não haverá reajuste, aumento no Bolsa Família em março do próximo ano. Havia uma possibilidade, o orçamento que o governo está preparando, para dar um reajuste, de fato, de 4%. A gente achava pouco. E o pior, agora o governo nem querer aprovar esse aumento. Então, o presidente Lula, o ministro Ayrton Dias, a ministra Simone Tebet, praticamente a chance é mínima de ter aumento no Bolsa Família no próximo ano. Eu sei que você vai falar, engraçado, tudo sobe no Brasil e para a gente é um prejuízo, né? Para a gente do Bolsa Família é prejuízo. É triste, é lamentável, mas é a verdade.
olha no teu celular, no teu notebook, porque a informação que eu vou passar para você nesse momento é informação que fala sobre as famílias que nesse mês de setembro vão receber aí mais de R$ 600. Quais são essas famílias? Famílias com crianças, com grávidas. Por exemplo, se você está grávida, já sabe que ganha mais R$ 50. Se você tem um filho de 6 anos, você tem direito a mais 150. Então, logo aí, dá 600 do Bolsa, mais 150 do bônus, que dá 750, mais 50 pela gravidez, que dá R$ 800. Se você não está grávida, mas você, por exemplo, tem 2 filhos, um com 6 anos e o outro com 7, então aí chega a 600 do Bolsa, mais 150 da criança menor de 6, mais 50 da criança acima dos 7 anos e menor do que 18 anos. Então, nesse caso, dá 600 com 200, R$ 800. Agora o governo cobra que você siga essas regras. Olha só no teu celular. Critérios internos e subdivididos que precisam ser estritamente seguidos para se qualificar para os repasses adicionais. São eles. Criança com menos de 6 anos devem ter suas cadernetas de vacinação devidamente atualizadas. Vacinação tem que dar em dia, tá? Eu vi algumas mães dizendo, Alex, chegou uma mensagem para mim dizendo que eu tenho que fazer a atualização da vacinação, que está atrasado. Pode bloquear, pode suspender? Pode, tá, gente? Então fica atento, principalmente quem tem criança aí de 6 anos, menos de 6 anos. Tem alguns casos que chega até a 7, né? Gestantes e lactantes devem manter em dia os seus cuidados pré-natais e exames nutricionais. Você está grávida ou tem uma filha que está no seu CAD único, está grávida, então fique atenta, ela tem que estar tem que deixar em dia, tá, os cuidados pré-natais, ou seja, tem que passar informação na hora que chega no posto de saúde e dizer, olha, eu recebo Bolsa Família, para que o próprio sistema atualize, ok? A outra situação diz que adolescentes precisam estar matriculados em instituições de ensino reconhecidas pelo MEC, que é o Ministério da Educação. Então, esses adolescentes têm que estar matriculados em instituições de ensino reconhecidas pelo Ministério da Educação, pelo MEC. Tá? Então, são esses pontos que o governo exige que aconteça nesse momento. Teve um pequeno acidente, e aí eu levei pelo lado espiritual, que na nossa vida, às vezes, acontece coisas que a gente nem imagina, né? A gente tem muitos livramentos, mas às vezes, infelizmente, acontece porque Deus permite, e só Deus sabe por que permitiu, né? Às vezes a gente tem livramentos diariamente. Agora tem coisas que a gente passa por isso, e aí a gente passa a entender, passa a aprender com os erros. E uma vez por outra sempre há erros e mais erros, acidentes acontecem. E a nossa vida é como esse vídeo que eu vou mostrar para você. Eu fiquei impressionado com o acidente que esse pessoal estava preparando, tirando, né, os funcionários tirando vasos sanitários do estoque, e aí simplesmente foram tirar um vaso e derrubaram todos os vasos do estoque. Eu fico pensando, que coisa, que acidente. Será que essa empresa tem seguro? E esses funcionários, será que foram demitidos? Ou foi um acidente, não tiveram culpa? Dá uma olhadinha aí, é triste. Quando eu vejo essa imagem, assim a vida, cada coisa acontece com a gente, né, no dia a dia. Olha só. Eles tiraram um vaso, gente. Olha o tanto de vaso que foi caindo um atrás do outro, olha só. E eles olhando, esse rapaz da direita, ó, colocando a mão na cabeça, preocupado. Meu Deus, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Olha só que coisa. Vê se não é triste. Colocou a mão ali nas... Olha como foi. Ele foi pegar um vaso. Ele e o outro rapaz tirou um vaso, derrubou os outros. Aí foi caindo um por um. Olha só. São vasos sanitários. Que coisa. Assim, infelizmente, acontece na nossa vida. Como assim, Alex? Você já observou que tem momento na nossa vida, tem fase na nossa vida que tudo dá certo? Em contrapartida, às vezes na nossa vida tudo dá errado. Às vezes é bloqueado no Bolsa Família, às vezes é suspenso no Bolsa Família, às vezes perde o benefício, às vezes faz uma compra, aí atrasa, aí o cartão é bloqueado, às vezes
tudo começa a acontecer de ruim, filhos adoecem, a pessoa perde o emprego, às vezes há uma briga familiar, às vezes até a esposa, né, se separa por algum motivo bobo. Tantas coisas acontecem e eu fiquei pensando, puxa vida, assim é a nossa vida, né? Às vezes está numa fase boa, tudo dá certo, e às vezes você acha que vai dar errado, mas dá certo. Deus abençoa. Às vezes tudo dá errado, e aí muita gente fica pensando, será que Deus me abandonou? Eu digo para você que Deus nunca abandona. Mesmo no silêncio, Deus trabalha. Tem momentos na nossa vida que a gente chora, chora muito, passa a noite chorando, passa dias e mais dias chorando com a situação que bate o desespero, desemprego, às vezes perde um benefício do INSS, um BPC, às vezes perde o benefício do Bolsa Família, às vezes a doença chega, às vezes o nosso filho adoece, são tantos problemas, e a gente começa a clamar a Deus, Senhor, me dá força, me dá sabedoria, me protege, Senhor, eu não aguento mais, não suporto mais a situação. Às vezes a falta até de alimentos no armário, na sua casa, e muita gente fica pensando, será que Deus me abandonou? Eu tenho algo para dizer para você, Deus não te abandonou, muito pelo contrário. No momento certo, na hora certa, você vai ter a sua vitória, você vai conseguir seu galardão. Você teme a Deus? Você acredita em Deus? Você tem fé em Deus? Se você tem tudo isso que eu falei, pode esperar, Deus não abandonou você. Tudo na vida tem um propósito, tudo na vida é necessário a gente entender e dar tempo ao tempo. No momento certo, você vai entender o que vem por aí. Deus nunca abandona os seus. Repito, Deus nunca abandona os seus. Nunca. É por isso que no livro de Salmo, capítulo 23, diz isso, ó, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você pode enfrentar qualquer situação, e você vai ter a sua vitória. Às vezes a gente quer que a coisa aconteça agora, mas não é assim. Tudo é no tempo de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo uma vez falou que nessa vida teria as aflições. Ele falou, tereis aflição nesse mundo, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Assim como Jesus venceu, você vai vencer. Você teme a Deus? Você está vivo agora. A situação está difícil, desemprego, às vezes até a miséria. Às vezes falta até esperança. Mas a tua vitória vai chegar. A única coisa que você deve persistir é continue orando a Deus, rezando a Deus, pedindo a Deus em nome de Jesus Cristo. Senhor, me dá força para suportar essa situação. Me dá força para suportar esses problemas que eu estou enfrentando. São muitos os problemas, mas mesmo assim, continue firme. Nunca perca a fé em Deus. Esse mundo é passageiro. Tudo que a gente está passando aqui vai ser passageiro, mas tem algo muito mais importante que Deus está preparando para você, que é a salvação. Jesus Cristo foi para o céu preparar moradas celestiais, mansões celestiais. Deus é amor, mas é justiça. Jesus Cristo está se preparando para voltar. E o cumprimento das profecias a gente já está conferindo. O mundo já está sendo preparado para o anticristo. Então fique atento a isso. Você quer viver o resto da vida nessa situação? Imagina aí, a pessoa passar a vida inteira sofrendo, sendo decepcionado, sendo perseguido, sendo injustiçado, e ainda quando morrer, perdeu o mais importante, que é a salvação. Imagina, a misericórdia, né? Então, sofrer aqui e morrer sem Cristo é triste. Então, fique atento. Deus não abandonou você. Deus não abandonou você. Cada lágrima que você derrama, o Senhor pega nas suas mãos e vai juntando cada lágrima para dar o teu galardão, para dar a tua vitória, tá? Fica com essa palavra. Deus te ama muito e Ele vai mudar a situação. Ele vai levantar pessoas para te ajudar. Ele vai abrir portas para você. Aguarde. Fica com essa palavra. No tempo certo, no momento certo, você vai receber o que você tanto pede, tanto sonha. Amém? Quem pode dar aqui amém? Amém? Glória a Deus. Fica atento, tá, gente? Nesse mês de setembro, os pagamentos irão começar dia 18. Estamos aguardando o governo confirmar o início do empréstimo do Bolsa Família. É uma decisão que cabe ao Supremo. O Supremo, a maioria votou a favor, só que ainda está aguardando Alexandre de Moraes, o ministro, dar o seu resultado, dar o seu voto. Ele tinha feito um pedido, né, fez um pedido de visto a respeito do seu voto. Então, assim que sai o resultado, o governo deve anunciar o início do empréstimo do Bolsa Família. Outra coisa,
esse mês vai começar o Desenrola Brasil para quem faz parte do Bolsa Família, tá? Então você que está com o nome sujo, fica atento para você negociar e voltar a ter crédito no mercado. Outra situação, o governo já iniciou, né, nesse mês de setembro, a fiscalização, 3 milhões de pessoas do Bolsa Família. Lamentavelmente tivemos vários cortes, cerca de 934 mil pessoas foram cortadas no Bolsa Família. Mudou a regra, a portaria agora é a tal de portaria 911. Essa portaria está dando muito o que falar, porque agora, mesmo você querendo entrar no Bolsa Família, o governo só libera 16% das vagas para quem mora só. São os conhecidos unipessoais. Mudou essa regra. Então, teve muita gente que foi bloqueada, foi suspensa e agora está esperando uma chance. Só que o governo mudou a regra e aí fica mais difícil. E o governo proibiu, nenhum CRAS está autorizado a cadastrar mais de 16%. Então, pode ter 100 pessoas que moram só, são unipessoais, cumprem todas as regras, querem entrar no Bolsa Família, mas o governo só vai colocar até 16%. E os demais, como vão ficar? Só o governo vai poder decidir isso, se vão mudar ou não. É triste isso aí, tá? Quem é do INSS, eu já falei nos vídeos anteriores, a ministra Simone Tebet, ministra do Planejamento, já confirmou que vai fazer aí uma grande operação chamada Pente Fino no INSS. Quem se aposentou por invalidez, quem recebeu o BPC-Loas nos últimos 2 anos, né? Quem vem recebendo, quem está afastado, recebendo auxílio-doença, tudo isso o governo vai fazer perícia, tá? Vai conferir se há fraudes e se encontrar irregularidades, vai cortar. É triste, tá, gente? Então, muita gente poderá ser convocada aí para uma nova revisão. Então, fique atento, tá? O governo vai exigir o CID é o CID, CID Classificação Internacional de Doença, vai pedir que leve todos os laudos originais, quem for convocado, e aí é aquela coisa, né? Tudo por ordem cronológica, tem que estar com o laudo do médico, enfim, é uma situação. Mesmo a pessoa se aposentando, que se aposentou aí por invalidez, que entrou no BPC-Loas nesses últimos 2 anos, vai passar por esse processo. O governo está vendo aí muita gente que entrou nos últimos 2 anos e, segundo o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, as informações que foram repassadas é que há gente irregular. Então, se encontrar gente irregular, vão mandar aí uma carta convocando para fazer uma nova análise, né? Fazer aí uma nova perícia nessa revisão. É arrochando o nó, apertando o nó, né? Compartilha esse vídeo, tá, gente? É importante. Eu estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva, quer estar na minha lista de amigos, então vai lá. Estou também lá na rádio Brasil FM.radio12345.com, é o site fica aqui embaixo, destacado em azul, Rádio Brasil FM, tá certo? Um dia de paz. Estou no Instagram, segue a gente lá. A gente se encontra, pessoal. Atenção, Lula, cadê o Bolsa Internet? Atenção, presidente Lula, Bolsa Internet, o povo está perguntando, cadê? Outra coisa, vai sair a lista do Vale Gás? Quem cumpre as regras, quem nunca recebeu Vale Gás? O governo tem até esse mês de setembro. Presidente Lula, vai ou não vai? O povo quer saber. E aí, presidente? Compartilha esse vídeo, tá? A gente se encontra. Tchau, tchau.